Eu e a Dalila, a gente estava assistindo uma série muito legal que está passando no Netflix, chama The Chosen. Eu não sei se você já ouviu falar dessa série, mas você pode baixar no seu aplicativo, seja lá iOS ou Android, no seu celular você pode baixar essa série The Chosen, que traduzido em português é O Escolhido. É muito legal, muito legal. O The Chosen é Jesus andando nessa terra com os discípulos. Jesus escolheu 12 camaradas problemáticos, gente. E essa série mostra claramente como os discípulos eram problemáticos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, assim, dá uma força para essa produção, The Chosen, porque os caras estão arrancando dinheiro da pedra. Não é um produtor com uma grande produção, com muito dinheiro que está fazendo isso. Não. Na verdade, são cristãos no mundo inteiro que estão investindo, doando mesmo para que essa produção aconteça. The Chosen, o escolhido. E é uma bênção, gente, tem sido uma bênção para a gente lá. Nós vamos continuar assistindo todas as séries, todos os episódios, mas fato é que eu e a Dalila, a gente estava assistindo The Chosen. E a minha sogra também estava com a gente lá, aí a gente parou e pensou, quais são o nome dos apóstolos de Jesus? A gente sabe que foram 12 apóstolos. Eu pergunto para você, de cabeça aí, sem olhar na Bíblia, sem olhar em Marcos 3, olha para mim, olha bem para mim, hein? Não trapaceia. Você sabe falar o nome dos 12 apóstolos de cabeça assim? Hã? Não, sim ou não? Vamos lá, vamos comigo. Quem foram os 12 apóstolos? Fala bem alto aí. João? Pedro? Não, Lucas não foi apóstolo não, hein? Tiago? Foram 2 Tiagos, né, gente? 2 Tiagos, Tiago filho de Alfeu e o Tiago irmão de João, que morreu lá em Atos capítulo 12, né? O primeiro apóstolo que morreu. Quem mais? Tomé, Judas Iscariotes, o traidor. Quem mais? Mateus não falou não, Levi, cobrador de impostos, beleza. Quem mais? Quem dá mais? Bartolomeu, você olhou aí, né, Aline? Tá olhando. Não vale olhar. Bartolomeu, quem mais? Você falou? Ponto para Aparecida. Quem mais? Tá vendo? É difícil, né, quando a gente para e fala, quem mais? Filipe? Tá faltando Filipe, né? É verdade. Ou Simão Zelote, né? Verdade. Então você vê que a gente sabe, mas às vezes foge da nossa cabeça, né? E eu, Dalila e a minha sogra, a gente estava assim, qual que é o nome deles? Qual que é o nome deles? A gente foi tentando lembrar e sempre faltava um ou outro, mas foram 12, né? 12 os apóstolos. Então vamos ler, vamos recordar quem foram eles. Marcos, capítulo 3, nós vamos ali do verso 13 ao 19. Diz assim o texto, Marcos 3, 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Quem quis ir para Jesus? Foram os discípulos, gente. Aqueles que Jesus quis, não é? Então ele chamou, Jesus chama quem ele quer. Ninguém se apresenta e fala, eu vou aceitar a Jesus porque eu quero. Não, primeiro o Senhor Jesus os chama quem ele quer. Obviamente que depois tem que ter a contrarresposta. A iniciativa do ser humano de dizer, Senhor, obrigado por ter me escolhido, eu te quero. Mas Jesus chamou aquele que ele quis. E aí vieram para junto de Jesus aqueles que Jesus chamou. Olha o verso 14. Então designou 12 para estarem com ele. Quantos eram, igreja? 12. E para os enviar a pregar. Olha que legal. Jesus chama os seus 12 discípulos para estar com ele, fazer um seminário intensivo, estudar com Jesus na prática e na teoria, e também os chama para pregar. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho de Jesus. Ué, Guilherme, então quer dizer que não é só o pastor que é chamado para pregar? Ou o missionário? Não. Eu e você fomos chamados para pregar, para proclamar a mensagem de Jesus que foi nos entregue.
eu e você, somos atalaias de Deus. Somos pregadores da palavra. Valdemar, meu irmão, você é um pregador da palavra de Deus. Um pregador do Evangelho de Jesus. Cidinha, você é uma pregadora. Derival, meu irmão, um pregador do Evangelho. Cada um de nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Verso 15, e a exercer a autoridade de expelir demônios. O vizinho caiu endemoniado. O que você faz? Chama o pastor? É isso? O coração vem na goela, a vizinha bate. Ei, eu sei que você anda com a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja todo domingo. Vem me ajudar a expulsar o demônio. O meu marido está endemoniado na sala. O que você faz? Chama o pastor? Não, 1000 vezes não. Você, com a autoridade que o Senhor Jesus te deu, chamado para pregar o Evangelho, com a sua Bíblia na mão, você expulsa aquele demônio em nome de Jesus. E não é na força do seu braço, e nem na eloquência e na força das suas palavras, não é com frases de efeito do tipo, está amarrado, queimado, e repreendido em nome de Jesus, porque essas palavras têm poder. Não. Obviamente que o em nome de Jesus sim tem poder, mas você vai na autoridade de Cristo, com toda simplicidade. Você não precisa de ser um trovão, você não precisa ser como Tiago e João, filhos do trovão, para estremecer a casa. Não, com a autoridade que o Senhor te deu, eu te expulso em nome de Jesus. O Senhor te repreenda, porque é na autoridade de Jesus. Então fomos chamados, assim como os discípulos, para pregar, na autoridade de Jesus, para expelir demônios. Aí o verso 16 diz, eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então Jesus falou assim, como é que você chama? É Simão? Tá, de agora em diante você vai chamar Pedro, porque tu és pedra, duro. E além disso, você vai ser a primeira pedra viva dessa igreja que eu estou construindo. Então Jesus falou assim, ó, de agora em diante você é Simão Pedro. Chamou também Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Então são 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Que João é esse, gente? O João que escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª, 3ª de João. O Joãozinho do Evangelho de João, e o João, o mesmo João que escreveu Apocalipse. Esse João, irmão de Tiago. Esse Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer em Atos 12, pelo viés do martírio. Aos quais Jesus deu o nome de Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Está aí, ó, filhos do trovão. Já não fala por que é filhos do trovão, você já deve saber. Verso 18, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós temos aqui um grupo seleto de 12 homens, da melhor qualidade, sim? Super líderes eclesiásticos, não? Seminaristas? Não? Teólogos? Fariseus? Escribas, mestres da lei? Não? Pelo menos assim, homens ricos da aristocracia? Também não. O que eles tinham então de importante? O que eles tinham para dar para Jesus? O que Jesus viu nesses 12 homens? Eu não sei o que Jesus viu nesses 12 homens. Da mesma forma que eu não sei o que Jesus viu em mim, para poder me chamar para o ministério. Eu não sei o que Jesus viu em você. Porque vamos combinar uma coisa, gente. Eu sei bem os 1000 infernos que existem dentro de mim. Eu sei bem, você sabe muito bem, quais são as lutas espirituais que você tem enfrentado consigo mesmo, com a sua carne. Em processo de santificação, nós temos lutado e literalmente esbofeteado o corpo, muitas das vezes. Eu não sei se você faz isso com você, mas eu faço, assim como o apóstolo Paulo fez e nos recomenda, esbofeteando, esmurrando o corpo, se preciso for.
Tem vezes, igreja, que o pecado está tão latente em mim, que eu me esmurro, literalmente, e dá certo. Mas não conta para os outros não, tá? Que eu faço isso. Porque senão vão me taxar de louco, radical, extremista. E falei, está no YouTube. Mas, queridos, eu faço como Paulo e dá certo. Às vezes eu estou com a cabeça não sei aonde. Eu estou vendo coisas do arco da velha e pensando como velho homem, eu simplesmente, não, 1000 vezes não, e grito, e às vezes, acorda, Guilherme, que é isso? Você foi chamado para coisas maiores. Irmãos, irmãs, eu caio no real. Parece que é como se Deus me desse um chacoalhão. Se preciso for, meu irmão, minha irmã, dê um chacoalhão em você, mas não caia nas lábias de Satanás e não caia na fragilidade da sua carne. Não vai nessa onda. Se preciso for, te chacoalhe, mas vive em santidade. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, eu não sei o que o Senhor viu em você, mas Ele viu algo de muito valor. E você foi comprado por um alto preço, Ramon. Altíssimo preço. Meu irmão Ramon, o Senhor viu em você uma pérola, bruta, sim, bruta, talvez algo que não tivesse valor para os homens, mas você tem muito valor para Deus, muito valor. E Ele está lapidando essa pedra, que é você. Não deixe se enganar, não caia na mentira de que você é menos, de que você não vale nada, de que você é um pecador e que você não pode ser aceito diante de Deus. O Senhor está trabalhando na sua vida, você tem muito valor. Tu és indigno, mas você tem muito valor. Em nome de Jesus, não caia nessa mentira. E Jesus olha para esses 12 homens e os chama e diz: eu vou mudar o mundo através do trabalho juntamente com esses 12 homens. Irmãos, aqui eu faço uma pausa para informar a todos que não existe sucessão apostólica, ok? Quando nós vimos aí afora o apóstolo fulano de tal, apóstolo não sei o quê, assim, a gente tem que entender que quem se auto-intitulou apóstolo, obviamente é um erro crasso, um erro terrível, talvez de alguém que queira se sentir algo acima de apenas um título de pastor, porque pastor todo mundo está na moda, está ultrapassado, está batido. Então eu me chamo de apóstolo porque dá um tom de mais espiritual, mais poderoso. E alguns se auto-intitulam de bispos, né? Porque o bispo tem uma função acima do pastor, mas na Bíblia tudo isso é muito equivocado. Segundo a Bíblia, bispo, presbítero e pastor são 3 títulos para a mesma coisa. Bispo, pastor, presbítero é o mesmo significado. Então, assim, tem características diferentes. Quando a palavra presbítero aparece no Novo Testamento, é o pastor da igreja. O presbítero ou os presbíteros significa um conselheiro, aquele que se assenta para aconselhar. É a figura do ancião. Pode ser que a pessoa não seja velha, né? Não seja um senhor de 65, 70, 80 anos, mas alguém que já passou por uma vivência e que sabe aconselhar biblicamente. Seria um presbítero. O bispo seria aquele que guarda as almas, o guardião das almas. Bispo é um termo utilizado no Novo Testamento, que significa supervisor, fiscal, aquele cara que fiscaliza, que preside reuniões, preside uma igreja e fiscaliza. Esse é o bispo, que é o pastor da igreja, né? E pastor, como Ezequiel fala, como Isaías fala, é aquele que apacenta o rebanho com a palavra, com um consolo, uma palavra de sabedoria, com a palavra de Deus. Mas agora, apóstolo, essa função já foi exterminada. Por que eu digo isso? Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus quem diz. Nós temos aqui o fim da sucessão apostólica dita pelos próprios discípulos. Olha comigo em 1 Coríntios 9:1.
Quais eram as exigências para que alguém fosse apóstolo? 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Paulo dizendo: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo: eu não vi Jesus? Então, primeira condição para ser apóstolo, você precisa ter visto o Senhor ressurreto, o próprio Jesus ressurreto. Atos capítulo 1, por favor, Lu. Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Tem que ter tido comunhão com Cristo em vida. Tem que ter vivido com Cristo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, Pedro falando, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado. Precisa ter vivido com Jesus, precisa ter visto Cristo ressurreto e tem que ter sido chamado por Jesus. Não precisa abrir, mas Efésios 4:11, tem que ter chamado. Deu uns para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, outro para evangelistas. Então, apenas para fechar o parêntese, quando a gente vê alguém dizendo, o apóstolo fulano de tal, em alguns casos é soberba, é o homem tentando ser alguma coisa. Em alguns casos a gente releva, é simplesmente falta de informação bíblico-teológica. Se auto-intitulou apóstolo, no máximo um apóstolo hoje seria algo equivalente a um missionário, um plantador de igrejas. O que o apóstolo fazia na época, os 12 apóstolos, eles eram missionários, eles iam, abriam igrejas, plantavam igrejas e administravam essas igrejas, né? Então seria o missionário, o plantador de igreja que abre novos horizontes, novos caminhos. Agora, um ponto interessante, igreja, é a pergunta: como que Jesus mudou o mundo com esses 12 discípulos? Como que Jesus transformou a realidade da história do homem, fazendo com que houvesse o antes de Cristo e o depois de Cristo? Que esse mundo secularizado, diga-se de passagem, tem tentado mudar para a era comum, não é? O tempo antes da era comum, o tempo depois da era comum, algo assim, querem apagar o cristianismo da história. Olha que absurdo! Nunca vi. Loucura, loucura total. Mas enfim, como que Jesus fez para mudar esse mundo? Jesus escreveu livros? Sim? Jesus não escreveu livros. Jesus escreveu algum livro, gente? Algum evangelho de Jesus Cristo? Não. Obviamente que é evangelho de Jesus segundo João. A gente sabe que o Senhor Jesus inspirou, através do próprio Espírito Santo, inspirou homens a escrever a Bíblia, mas Jesus, enquanto homem, Deus encarnado, não escreveu nenhum livro. Ele não se assentou para escrever. Jesus fundou alguma instituição humana? Vamos abrir uma placa, um seminário, uma igreja aqui, 4 paredes. Não, Jesus não fundou uma instituição humana. Ele fundou um reino, né? E como que ele fundou esse reino? Trouxe para si discípulos. Então vem cá, newsflash, notícia quentinha. Sabe como que o reino cresce? Através do discipulado. Guilherme, então, o reino não cresce com os cultos de domingo à noite, cultos de quarta-feira? Sim e não. O reino cresce através do discipulado. O que é discipular? É você ficar na cola de alguém. Igual um chiclete, uma pessoa chata? Não. Você se importa tanto com uma pessoa, você ama tanto alguém, que você quer discipulá-la, a fim de que essa pessoa tenha um crescimento no conhecimento de Jesus. Para que essa pessoa venha conhecer Jesus de forma crescente. Você quer mostrar Cristo na vida dela, através da sua vida, das suas palavras, da sua forma de ver o mundo, através dos seus trejeitos, através da sua forma de vestir, através das coisas que você faz no dia a dia, seus programas, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste. Você quer influenciar essas pessoas que você traz para perto de si. Ah, então não é só o domingo à noite? Também, mas não só isso.
O domingo à noite, o culto de domingo, sim, é importante você trazer o seu discípulo. Você tem que trazer alguém que você está discipulando para a igreja. Fulano, estou aqui, bora para a igreja? Olha, prometi que ia passar 10 para 7. Vamos para a igreja? Vamos. Pega a pessoa, leva para a igreja, assiste o culto, louva a Deus, a pessoa vai ver como que nós louvamos ao Senhor no culto público. É isso no domingo, ok? Na segunda-feira, uma mensagem de Deus para a vida da pessoa. Na terça-feira, uma ligação. E aí, como é que você está? Tudo bem? Eu estou falando um dia atrás do outro, mas pode ser espaçado em 2, 3 dias, 4 dias, óbvio. Mas aí na quarta-feira você fala aqui, vem almoçar aqui em casa. Ou, vamos tomar um cafezinho? Aí na quinta-feira, você manda uma mensagem de 5 minutos no YouTube. Olha, assiste essa mensagem. Na sexta-feira, você chama a pessoa para fazer um estudo bíblico. Vamos estudar a partir de Gênesis? Vamos. E no sábado? No sábado você dá uma folga para ela, ficar com a família. E no domingo, o que você faz? Bora para a igreja? E na segunda-feira? É assim, gente. O discipulado é você caminhar com a pessoa assim como Jesus fez. Jesus não chamou os 12 discípulos para assistir culto de domingo a domingo, mas para andarem juntos. Sim, participar do culto, sim. Sim, participar da ceia. Vamos ceiar e fazer a ceia do Senhor juntos e no final da ceia cantemos um hino. Culto. Mas principalmente andando, se importando, e é para isso que você vive. Eu vou repetir. É para isso que nós vivemos. Hoje o Senhor deixa o seu coração bater, crente no Senhor Jesus, só para que você possa discipular alguém. Mas não é para glorificar a Deus a nossa vida? Sim. E quer glorificar a Deus de forma mais intensa do que discipulando alguém? Fazendo com que a glória de Deus seja enaltecida dentre os homens. Nós fomos chamados para isso, gente. Para discipularmos como Jesus discipulou. E que tipo de pessoas que Jesus discipulou? Vocês falaram, não eram líderes religiosos, não eram seminaristas, não eram teólogos, eram pessoas explosivas. Assim como eu. Orem por mim, igreja, em nome de Jesus, orem por mim. Sou muito explosivo, você não tem ideia. Eu sei que alguns de vocês também são. Estamos juntos nessa, viu? Estamos lutando contra isso e vamos vencer em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos vencer esse temperamento explosivo. O Senhor nos dará domínio próprio, temperança, longanimidade, paciência. Porque se nós temos o Espírito de Deus, o fruto do Espírito vai aparecer, todos eles 9. Os 9 frutos. Bom, esses homens que Jesus chamou eram iletrados, eram homens analfabetos, homens limitados, homens sem muitas capacidades que saltavam aos olhos, homens que a Bíblia diz que lutavam entre si para ver quem que ia ser o líder. Você sabia disso? Que um ficava assim, não, quem que vai ser o maior no reino dos céus? Sou eu ou sou você? Não, sou eu, por causa disso, disso, disso. Não, eu tenho uma capacidade maior de ser líder. Um ficava lutando com o outro para ver quem que ia ser líder. Quem que ia tomar a posição do outro. Quem que ia liderar toda a equipe. Bom, eu não escolheria esses homens. Você escolheria? Talvez não. Mas fato é que Jesus chamou esses 12 homens. E milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro estão falando desses homens agora. Para você ver o que Deus pode fazer, pegando um vil pecador e transformando em um pescador de homens. Deus pode pegar você, um vil pecador, um vil mentiroso. Você é mentiroso? Você é mentirosa? Deus pode transformar em você em uma pessoa da verdade, que profere e proclama somente a verdade. Você é um explosivo, destemperamentado, desequilibrado. O Senhor pode fazer com que você, como Pedro, seja agora uma pessoa equilibrada, pacífica, longânima. Deus pode transformar alguém que era bêbado, alcoólatra, em uma pessoa sóbria. Se você tem problemas na área sexual, um adúltero, Deus pode fazer de você um homem fiel à sua esposa, uma mulher fiel ao seu marido. O Senhor é o Senhor da restauração.
Esses homens eram pecadores raiz, pecadores de uma estirpe ruim, gente, homens ruins, maus. E Jesus os chama. E os chama para pregar, como eu falei no verso 14. Nós somos chamados para pregar. Diferentemente dos fariseus, Jesus, diante de si, tinham esses homens, pecadores, raiz, pecadores vis. E tinha os fariseus. Por que Jesus não chamou os fariseus? Os fariseus eram aqueles doutores separados da multidão, separados da ralé. Gente que vestia muito bem. Talvez hoje estaria nos ar-condicionados aí, talvez estariam nas poltronas acolchoadas, homens doutos, muito cultos, mas que não se envolvia com o povo, que não ia em missão. E Jesus não chama esses cabeções, esses homens religiosos, que vivem na caixinha da religião, que vive como um empregadinho da religião. Não. Jesus chama homens que vão, destemidos, homens não polidos, homens que não eram aciados, sem muito nhenhenhê, homens que faziam com que o amor avançasse, a despeito de quem? Homens que amaram os samaritanos, os inimigos dos judeus, homens que deram a vida pela vida de muitos. Esse sou eu e você, esse tem que ser a gente. Nós não podemos viver dentro da caixinha da religião. Nós precisamos ir, avançar esse reino. Essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado. Jesus, ele chama homens heterogêneos, pessoas diversas, diferentes. Nós não queremos uma igreja na qual todo mundo seja do mesmo tipinho, do mesmo jeitinho. Ah, mas ele ali ora muito alto. Não, o outro ora baixinho. O outro, esse é frio, sem o Espírito Santo. Ah, aquela ali tem o Espírito Santo demais. Na verdade, nem é o Espírito Santo, acho que é a carne dela ou dele. Ei, Jesus ama a diversidade, a heterogeneidade. Jesus quer o diverso. Pessoas com personalidades diferentes, mesmo pessoas que entendem a teologia de forma diferente. E aqui eu faço uma ressalva: nós não abrimos mão da teologia pura e verdadeira, aqueles pontos primários e fundamentais da fé, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso mediador, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, as doutrinas da salvação. Mas obviamente que dentro dessas doutrinas, dessa teologia sistemática, existem pontos terciários, negociáveis. Um pensa que há diversidade de dons, o outro acha que alguns dos dons cessaram. Ok, a gente pode trabalhar isso. Ah, o outro acha que existe milênio, o outro é amilenista. Ok, sem problemas, a gente trabalha isso ao longo do tempo, não tem problema. Mas as verdades pétreas nós não discutimos, não abrimos mão. Mas Jesus gosta dessa diversidade na qual nós podemos discutir e crescer juntos na fé, sem debate que venha ferir, sem atacar um ao outro. Olha para você ver, eu vou descrever agora como que era esse colégio apostólico. Vem comigo. Simão, chamado de Pedro. Pedro era um pescador certamente boca suja. Certamente um homem explosivo, um homem que falava o que vinha na cabeça, e quem fala o que vem na cabeça acaba falando palavrão. Eu não duvido que Pedro era do tipo que falava palavrão. Um pescador que vivia lá, homem do campo, você sabe como é que é, né? O pessoal na obra lá, muitas vezes fala o que vem, e ele está lá na obra, lá puxando os peixes, e é um homem explosivo. É esse cara que Jesus chama, um modelo de desequilíbrio. 8 ou 80. Uma hora professa fé em Jesus, outra hora o nega. Abre para mim, por favor, Lúcia, Mateus 16. Você que está com a sua Bíblia, Mateus 16, verso 16 ao 23. Respondeu Simão Pedro. Jesus, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, Pedro, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então olha só, Pedro foi usado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira e diz: olha, Deus é quem te disse isso. Muito bem, ótimo, excelente. Você foi boca de Deus agora, Pedro. Você foi boca de Deus. Aí vem comigo, verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Olha só, Pedro, chamando à parte, falou assim: ô Jesus, começou a reprovar Jesus, dizendo: Jesus, para de falar isso, ei, tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai acontecer com você não. Por que você está falando isso? Que você vai morrer, que você vai sofrer lá em Jerusalém. Para, você está estragando as nossas caravanas, você está estragando o nosso ministério, você fica falando isso, está expulsando o povo, está atrapalhando, a igreja está ficando vazia, a nossa igreja. Tenha compaixão de você, homem. Pedro repreende Jesus. Pedro repreende Jesus: para de ficar fazendo pouco caso de você. E Jesus vem, no verso 23, voltando-se Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro, que aqui tinha sido boca de Deus, logo aqui foi boca de Satanás. 8:80, um homem desequilibrado, ora professa fé em Jesus, ora o nega. Diz para Jesus lá no lava-pés, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Pedro vira e fala: não, você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus fala: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo nesse ministério. E o que ele fala? Não só os pés, mas as mãos, a cabeça, lava tudo, Jesus. Intenso. Você conhece alguém assim? Eu conheço, eu me conheço. Pedro vai falar assim: Jesus, por ti eu darei minha vida. E logo depois ele nega Jesus e foge. É o homem que dorme na batalha, no Getsêmani. Jesus fala: fica comigo, luta comigo em oração. Pedro dorme. E logo depois, Pedro foge e acompanha Jesus de longe. Mas é o homem que depois, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, usado por Deus, ele prega e o seu sermão converte 3.000 almas num só dia. E foram 3.000 batizados naquele dia. Mas esse é Pedro. Ô Pedrão. Vamos lá, Tiago e João. Quem eram Tiago e João? Filhos do trovão, Boanerges, né? Boanerges. Por que filhos do trovão? Para pensar comigo. Explosivos. Uma bomba. 2 homens que eram uma bomba atômica, filhos de Zebedeu. Teve um episódio muito legal, interessante, que Jesus estava querendo ir para Jerusalém. Aí Jesus manda uma comitiva na frente de discípulos para irem preparando o caminho até ele chegar em Jerusalém para ser morto. E aí, quando esses discípulos foram na frente, eles chegaram no território samaritano, e os samaritanos não deixaram eles ficarem ali. Judeu e samaritano não se davam muito bem, né, igreja? Eram inimigos, por causa daquela divisão do reino do norte, reino de Judá. E aí eles disseram: nós não queremos Jesus aqui. E Jesus ficou muito triste com isso. Sabe o que João e Tiago falaram? Jesus, seguinte, você quer que eu falo com o Pai, chegado dele, quer que eu fale com Deus para mandar fogo do céu e queimar esses samaritanos todos? João e Tiago falaram isso com Jesus. Detalhe,
Se você volta alguns capítulos anteriores, eles estavam no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração com Jesus. Naquela noite, na qual apareceu Elias e Moisés, e eles disseram, uau, vieram do além. O rosto de Jesus estava como de um anjo. Eles viram o poder de Deus ali e disseram, bom estarmos aqui louvando a Deus, vamos armar umas barracas aqui, vamos ficar por aqui mesmo, Jesus. E Jesus diz, não, vamos descer, porque o ministério é lá embaixo, no meio dos homens. É gostoso ficar aqui, né? Mas o nosso ministério é com o povo, vamos pregar a palavra. Então eles viram tudo aquilo, logo em seguida, o evangelista Mateus vai dizer que um homem coxo foi curado, um leproso. Houve uma cura miraculosa, eles viram o milagre de Jesus, e logo depois, no próximo capítulo, nós vemos que eles dizem, Jesus, deixa que a gente peça a Deus para mandar fogo nesses samaritanos. Era gente, essa gente que Jesus chamou, esses dois, era gente que andava com facão, como é que chama? Na bainha. A gente que andaria com a garrucha, armado, gente que parte para cima, gente que é barraqueira. Você conhece crente assim? O crente que vive na veia da carne do velho homem, barraqueiro, explosivo, filhos do trovão. Não só isso, amantes do poder, eles eram egocêntricos. Sabe por quê? A mãe deles, a mãe de João e de Tiago, mulher de Zebedeu, chegou para Jesus um dia, e olha só, Jesus estava dizendo sobre crucificação, sobre ressurreição. Jesus estava falando que ele ia ser morto e açoitado e arrebentado pelos fariseus, pelo Império Romano e pelos judeus. A mãe de João e Tiago pegou os dois irmãozinhos, vem cá, filhos, Jesus acabou de pregar isso. Ela chega diante de Jesus e fala, Jesus, te fazer um pedido aqui. Tem como o Joãozinho sentado do lado direito e o Tiaguinho sentado do lado esquerdo, depois que eles morrer? Lá no trono? Você acredita nisso? Você não acha que esses meninos ficaram no ouvido da mãe falando alguma coisa? Qual que era a conversa que rolava lá na casa do Zebedeu? Lá na casa do seu Zebedeu, nossa, eu que vou ser o primeiro, eu que vou ser do lado direito, não, eu vou ficar do lado esquerdo, não tem problema não. Não, eu que vou ficar do lado direito. Você acha que não havia esse tipo de debate? E a mãe chega para Jesus e fala, concede esse pedido para a gente. E Jesus fala, vocês não conseguem discernir um palmo na mão na frente de vocês, gente, o que é isso? E Jesus fala, o reino está de ponta cabeça, os valores são invertidos. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser muito? Sirva. Quer sentar na frente? Sente atrás. Seja o menor. Aquele que é o menor no reino, que serve, aparentemente nessa terra, é o maior no reino dos céus. O menor nesse reino é o maior naquele reino. Filhos do trovão, Tiago e João. O João que escreveu o Apocalipse, que viu a Jesus glorificado. Esse João, o Tiago, que morreu para que esse evangelho fosse espalhado por todo mundo. Vamos lá. André trabalhava nos bastidores, não tem muita coisa sobre André. André levou o seu irmão Pedro, a Cristo. Ele falou assim, Pedro, eu vi o Messias, vamos lá conhecer ele. Levou Pedro para conhecer o Messias. Tomé você sabe, né? São Tomé, né? É o cético, é o incrédulo. Tomé, muito engraçado, Jesus estava ministrando a aula da saudade. Vá comigo em João 14. João, o evangelho do João, filho do trovão, mandar fogo do céu. Esse João, gente, que depois foi chamado o discípulo que Jesus amava, né? O discípulo que Jesus amava, ele se tornou amável. De uma bomba relógio, ele se tornou o discípulo amado, que diz filhinhos, lá na epístola dele, filhinhos, amemos uns aos outros, não com hipocrisia, amemos de coração, não é? Como é que Deus transforma, o Espírito de Deus transforma temperamentos. Olha só, João 14, verso 4 e 5. Jesus na aula da saudade, está lá no cenáculo, Tomé levanta a mão e fala, Jesus, olha só, vem comigo.
verso 14, capítulo 14, verso 1 de João. Não se turbe o vosso coração, Jesus dizendo, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E Jesus pregando, né? E quando eu for e vos preparar lugar, gente, eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejais. E olha, gente, vocês sabem o caminho para onde eu vou. De repente, Tomé levanta a mãozinha lá no fundo da classe, da aula da saudade, do último encontro ali, o último dia de Jesus. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como se Jesus tivesse dito assim, Tomé, 50 anos de praia, Tomé, 50 anos que você está comigo, Tomé, tem tanto tempo que você está comigo que você não sabe qual que é o caminho. E Jesus vai falar com ele, respondeu-lhe Jesus, verso 6, eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, você está andando comigo há tanto tempo, você não sabe que eu sou o caminho e eu estou indo para o Pai? Esse é o caminho. Vá comigo em João, capítulo 20, ainda no Evangelho de João, olha só o que Tomé falou no capítulo 20, verso 24 a 29. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, ressuscitou dos mortos, encontrou com os discípulos, Tomé não estava presente não. Aí eles voltaram e falaram com Tomé, né? Ó, Tomé, Jesus apareceu para a gente. Olha só, disseram-lhe então os outros discípulos, verso 25, vimos o Senhor, Tomé. Mas Tomé respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse Tomé, a onisciência de Jesus, ele tudo sabe, né? Tomé, põe a mão aqui, ó. Põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Chega também a mão aqui, ó, e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Creu na hora. E Jesus fala, porque me viste, creste? Bem-aventurados são os que viram, os que não viram e creram. Bem-aventurado é o Ramon que não viu e creu. Bem-aventurado é a Aline que não viu e creu. Está falando de mim e de você. Olha, Tomé, se eu não pôr a mão, o dedo na ferida, eu nunca vou acreditar. Cético. Quer ver outro cético? Filipe. Ah, Guilherme, mas não sobra nenhum, gente. Tudo farinha do mesmo saco. Filipe, cético, incrédulo. Tá lá, vamos lá comigo de novo, João 14, aquele mesmo texto. Voltando em João 14. Jesus ministrando no cenáculo a aula da saudade. O último dia, a última noite ali. E aí no verso 8, vamos para o verso 7, de onde nós paramos. João 14, 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto em mim, né? Filipe levanta a mão e fala, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha a impetulância. Topetinho arrepiado. Olha que crista. É como se, gente, é como se Jesus estivesse pregando, né? Vocês veem, olhem para o Pai, vocês olham para mim, vocês veem o Pai, Jesus pregando, doutrina, né? Ortodoxia, Bíblia. Filipe vira e fala, Jesus, fala demais, Jesus. Fala demais, ó, Jesus, blá, 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 demais. Jesus, mostra-nos o Pai, tá bom. Não precisa ficar construindo essa introdução, muita teoria, muita doutrina. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Prático, né? Que era prático, mas Jesus estava doutrinando. Teoria e doutrina é importante, teologia é importante. Jesus estava teologando. Ele vira e fala, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus no verso 9, disse-lhe Jesus, Filipe,
25 anos de praia, Felipe, 25 anos caminhando comigo, há tanto tempo estou convosco, não sei se tinha 1, 2, 3 anos já, e não me tens conhecido, rapaz. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como que você diz, mostra-nos o Pai? Você está me vendo e vê o Pai. Somos um. Aí ele fala, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Gente, veja a qualidade desses homens. E em João capítulo 6, para nós encerrarmos com Filipe aqui, ó, João capítulo 6, versos 5 a 7. Para a passagem da multiplicação. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, chamou Filipe e falou, Filipão, chega aí, onde que nós vamos comprar, está vendo essa multidão, Filipe? Onde, qual padaria? Onde nós vamos comprar tantos pães, né, para essas pessoas? Que lugar que a gente compra pão para alimentar esses milhares e milhares aí? Filipe disse o quê? Obviamente que Jesus diz isso só para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe está dizendo, Jesus, hello, não é onde, é quanto pão para alimentar essas pessoas. Cético, incrédulo, não tinha fé. Vamos lá, Bartolomeu era preconceituoso. O discípulo Bartolomeu é aquele que disse assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, lá da Galileia? Preconceituoso. Aquela gentalha lá, não sai nada de bom de lá não. Mateus, o publicano, amigo de Roma, odiado por todos. Ei, Mateus, esse Mateus aí do seu evangelho, ele era um cobrador de impostos. Assim que Pedro e os seus irmãos pegavam o peixe fresquinho ali da praia, 6 horas da manhã, eles estavam trabalhando desde as 2 da manhã, eles puxam aqueles peixes para a beirada da praia. Mateus, Levi, certamente chegava ali e tirava a parte que cabia a César. Ele pegava os peixes frescos e entregava para Pedro charque. Não era carne fresca. Pedro ia para casa e do próprio trabalho dele comia charque. Enquanto a casa de César, mas a casa de Levi, lá na sua casa, Mateus, Levi, comia peixe fresco. E agora Jesus, está aqui Pedro, Jesus fala, Mateus, vem você também. Imagina a cara de Pedro na hora. Como assim? Esse crápula, esse traste, Jesus está chamando esse ladrão, traidor do nosso povo. Ele chama Mateus. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, não se sabe muita coisa sobre eles. Simão, o Zelote. Você sabe quem foi Simão, o Zelote? Partido de esquerda. Partido nacionalista judaico. Esquerda radical. O oposto de Mateus. Mateus era de Roma. O Simão era do partido judaico nacionalista radical de esquerda. Conflito. Eu falei há alguns dias atrás, recentemente, para um membro aqui da igreja, eu falei assim, olha aqui, você precisa amar os irmãos, inclusive aqueles irmãos que estão hoje afiliados ao partido de esquerda. Ele me faltou me esganar, porque falou, não, isso eu não aceito não. Esquerdista crente não existe. Eu falei, existe alguns que ainda não se deram conta que esse é um partido, instrumento do diabo nos dias de hoje, querendo fechar a igreja, destruir com o cristianismo. Mas existem alguns que ainda estão lá, que vão cair na real em algum momento, que estão ali por um pouco tempo, que ainda não entenderam a ideologia satânica por trás disso. Jesus não era de direita, Jesus não era de esquerda, Jesus não tinha partido nenhum, nosso reino não é desse mundo, a igreja avança para avançar o reino. Por isso, nós batistas cremos na separação entre igreja e Estado. Mas Jesus chama o de direita, Jesus chama o de esquerda e faz com que os dois se amem e sejam um só. Está aí a nossa tarefa, igreja. E para encerrar, Judas Iscariotes
esse nem convertido era. Ladrão. Tesoureiro. Jesus ainda, não sei se Jesus quis testar a ele, quis que ele melhorasse, porque nós sabemos muito bem que Judas não poderia se converter, a gente sabia que já havia sido prescrito pelos profetas que ele seria o traidor, não tinha escapatória, obviamente pela maldade do coração dele, mas pela soberania de Deus também, e Jesus o faz tesoureiro, guardador do patrimônio do colégio apostólico, e ele preferiu o suicídio, se enforcou, num penhasco, despencou também ali, às vezes se enforcou e quebrou o graveto, né, o tronco, se despencou pela morra abaixo, as entranhas saíram para fora, assim como o profeta profetizou. Um traidor. Então veja, o que eu quero que você conclua aqui é que Jesus chama homens pecadores raiz. Chama a gente da pior espécie, assim como eu e você. Mas Jesus não deixa que eles permaneçam da mesma forma. Você foi chamado do jeito que você veio, não para permanecer com seus trejeitos, com seus vícios, porque eu cresci assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? E porque comigo é assim mesmo. Eu lembro muito do Silas Malafaia falando que isso não é, isso é temperamento, o meu temperamento é assim. O Espírito Santo muda o nosso coração, o nosso jeito de agir. O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá controle, nos faz amar inimigos, faz com que homens iletrados, sem muita luz, tenham luz na mente. Jesus transforma os discípulos que são chamados. E Ele não te chama por aquilo que você é ou por aquilo que você tem, mas por aquilo que você será nas mãos dEle. Então, vá. Então vá. Nós fomos chamados para ir. Fomos chamados sendo terrivelmente depravados, pecadores, indignos. Mas agora o Espírito Santo está atuando em mim, está atuando em você, e não impeça a atuação do Espírito Santo. Ele vai te encher, ele vai trabalhar o seu coração. Simplesmente não ofereça bloqueios, simplesmente se entregue e vá, porque esse é o nosso chamado, para que a gente vá e demos frutos. Assim como Jesus chamou 12 discípulos e trabalhou com os 12, você deve também trabalhar em tantos quantos o Senhor colocar no seu coração. E você precisa gastar tempo com eles. Gente, essa é a prioridade das nossas vidas. Você tem que formatar a sua vida de acordo com o discipulado. Não o contrário. Você não vai pegar o discipulado e encaixar numa segunda-feira da sua vida. Segunda-feira é o dia que eu discipulo. Não é isso. Entendeu errado. Não é isso. A nossa vida deve ser feita de forma que o discipulado molde a nossa forma de viver. Então, eu não vou para o trabalho só para trabalhar, eu vou para influenciar, eu vou para transformar vidas, eu vou para trazer pessoas para Jesus, para tocar como Jesus, para ver e falar como Jesus. Eu estou na minha família, nos parentes ali, para influenciar. E eu estou investindo nesse, ou nesse irmão, ou em 5 pessoas, estou investindo neles, para que eles se tornem discípulos de Jesus. Então eu oro por eles, eu mando mensagem, eu ligo, eu estou na cola, eu amo, eu sofro, eu rio e eu choro com eles, eu trago para a igreja também. É importante isso, gente. Eu vejo algumas cadeiras vazias aqui, eu fico triste com isso, eu falo, cadê o discipulado? Eu sei que nós estamos num período difícil, mas nós precisamos discipular. Fazer com que Cajuru conheça Jesus. Temos que trazer pessoas para Cristo, para a igreja. Trazer pessoas para a nossa casa, ou para a cafeteria da esquina. Temos que andar como Jesus andou, treinando pessoas, capacitando pessoas. Essa é a prioridade da nossa vida. Você está comigo nisso, igreja? Amém? Em nome de Jesus, estamos juntos nessa? Estamos juntos, para a glória do Senhor Jesus, para que o reino cresça, para que a nossa vida tenha valor, sentido. Se fizermos isso, quão felizes seremos. Teremos deleite de acordar todo dia de manhã, propósito, razão de respirar, falar, hoje eu tenho um propósito, que é levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus.
Senhor, que essa seja a realidade da nossa vida. Nós assim almejamos. Faça de nós pescadores de homens, ainda assim pecadores, mas pregadores. Pessoas que venham pescar almas para Jesus, pregando o Evangelho. Ainda que errando aqui, ainda que pecando ali, como um acidente, nós somos vasos nas tuas mãos. Usa-nos em Cajuru, para que o nome de Jesus cresça em Carmo do Cajuru, em nome de Jesus.